Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Deixa eu te mostrar a partir de agora um corte do programa A Hora do Vasco, onde debatemos a possível chegada de Renato Gaúcho ao Vasco da Gama. Não tenho dúvida que esse é o meu nome. Meu nome se chama Renato Portaluppi. Ponto. Não tenho mais o que falar. Mas, eu quero muito o Renato. Bom treinador. E é um dos nomes, tá? Tá, mas ele se encaixa no modelo SAF? Qual a experiência que o Renato Gaúcho tem nesse modelo? Porque são modelos diferentes de futebol. O Renato Gaúcho é um treinador de impacto imediato. É um treinador de impacto imediato. Se ele chega, ele resolve assim de forma imediata. Mas em um modelo no qual ele não vai ser manager igual ele sempre foi nos clubes que ele passou, como que vai ser? Como que o Renato vai se retratar a um diretor técnico, que vai se retratar a um diretor executivo, que vai se retratar a um CEO, que vai se retratar a um sócio? Nessa hierarquia, o Renato ficando lá embaixo, será que daria certo? Não no campo e bola, tá? Campo e bola é indiscutível, o cara sabe de futebol. Mas e na hierarquia do modelo novo de como se gere o futebol? Será que ele se encaixa? Não que ele seja eu não estou aqui inviabilizando o Renato, não, tá? O Renato é um grande treinador. Pô, pelo amor de Deus, não tem nem como. Mas existem modelos e modelos de gestão. A situação da SAF, você tem que tirar o chapéu para várias instâncias. No Grêmio, o Renato pedia a contratação direto na mesa do presidente, tomando um uísque ali com o presidente. Eu quero esse, e aí pronto, acabou. Acabou. O cara vai lá, contrata, se não contratar, ele vai embora, e assim vai. Esse é o modelo de Renato, de outros treinadores, mais, assim, recorrente de um futebol mais conservador, se a gente for olhar, dentro de um cenário de SAFs no Brasil, né? Qual é o planejamento do Vasco? O Renato Gaúcho vai pedir 5, 6 contratações? Não virão. Não vai ter. Não vai. O planejamento de 2025 é criatividade no mercado. Não vai ser igual o Sampaoli, que chega numa equipe e fala assim, eu quero esse, o clube se vira e contrata. Não vai ser. Vai ser de uma forma diferente. Vai ser em um modelo diferente. Então, não sei se o Renato se ele aceitaria, não vou falar nem que se encaixaria, porque ele se encaixa com um grande treinador, mas não sei se ele aceitaria trabalhar nesse modelo. E por isso que o Pedrinho e a diretoria do Vasco tinha dificuldades no mercado. Não tinha disponível, pelo modelo que o Vasco trabalha no futebol hoje, um treinador. Então, preferiu administrar internamente. Você olhava para o mercado, o Cuca estava lá. Pô, mas o Cuca, calma aí, não é o treinador que se encaixa no nosso modelo. Então, o problema hoje não é o treinador mais. O futebol avançou a um ponto que o treinador deixou de ser problema. O problema é o modus operandi. Então, a gente vai ter que entender o que o Vasco vai ter para 2025, como que vai ser no encaixe de um modelo de administração. Eu acho difícil o Renato aceitar ser esse treinador, tá? Ô, Lineker, quando você fala modelo SAF, eu entendo da seguinte maneira, né? Um técnico modelo SAF, né? Onde você tem uma grande empresa e o técnico é só o técnico. E há uma burocracia, inclusive, né, para você falar com as pessoas, que é como se fosse realmente uma empresa, onde há uma hierarquia e que o funcionário aqui embaixo não bate na porta do diretor lá de cima, não, porque é realmente uma empresa. O Vasco é isso hoje? Não é. O futebol do Vasco hoje não é. Embora a gente fale da Vasco SAF, e é a Vasco SAF, ainda sem um grande sócio, mas é Vasco SAF, o modelo, nesse momento, não é de uma empresa. Era quando estava 777. Modelo bom, ruim é outra história, mas era ruim, mas era o modelo. Nesse momento, não é. Ou seja, o Vasco é uma SAF, ponto. Se o Renato Gaúcho vier a ser técnico do Vasco, neste momento, ele vai ter a liberdade de subir a sala do Pedrinho, bater na porta, conforme você falou, tomar um uísque com o Pedrinho e discutir contratações. 6 meses?
Porque, embora seja Vasco-SAF, o modelo do futebol, nesse momento, não me parece ser. Se no meio do caminho o Vasco for vendido, aí realmente é uma outra história. Ele não vai bater na porta do grego com a facilidade, se for o grego, né? Com a facilidade que bate na porta do Pedrinho. Hoje não é SAF, cara. O modelo. Mas como você apresenta o projeto a longo prazo para o Renato? Você tem que apresentar o projeto atual. Renato, o nosso projeto atual é esse aqui. 3 ok? meses de contrato. Ok. Ele não vai aceitar, mano. Não. Pô, cara, Renato, o nosso modelo é esse aqui. O nosso orçamento é X. Tá bom para você? Tá. Só que é um detalhe. Daqui para melhor. Por quê? Porque estamos promovendo a venda e se isso efetivamente acontecer, o teu orçamento vai triplicar. Vai ficar 4 vezes melhor. Se tá bom agora, imagine depois. É uma questão de aceitar ou não. Agora, contrato de 3 meses ele não vai ter. Como nenhum jogador que está sendo contratado agora tem. Tem que fazer o contrato longo. E se depois o Vasco for vendido, o novo dono, o majoritário, decide se mantém ou não, se paga a verba rescisória ou não, se troca ou não de treinador, assim como ele pode fazer com centroavante, com goleiro ou com lateral. Bara, é meio difícil o treinador entender isso, cara. O treinador vai chegar e falar assim, tá, qual o planejamento? A gente vai começar assim, terminar de outra forma. É muito difícil, cara. O Renato Gaúcho seria excelente. Só que, cara, como que você vai fazer o Renato Gaúcho entender em um projeto de 6 meses? Porque o que o Vasco tem para oferecer hoje é um projeto de curto prazo. O Vasco não pode falar que em 2027, 2026 ele vai ter grandes contratações. O problema hoje, existem 2 pontos do futebol. O futebol avançou em duas pontas. Uma, a proposta deixou de ser proposta, virou projeto. Sim, vai lá. Não, só um detalhe. Se o Renato não aceita, pior é o técnico que não conhece o Rio de Janeiro, não conhece o Vasco. E as pessoas. Não vai aceitar mesmo. Se esse projeto é difícil, Renato Gaúcho, que gosta do Rio, que conhece as pessoas do Vasco, não aceitar, como é que Pesolano vai aceitar? Como é que o outro técnico... Pô, é pior ainda. É mais difícil ainda. Mas a gente observando um cenário que o treinador escolhe, o Renato Gaúcho tem mercado, o Pesolano talvez não tenha. Então aí você entra na oportunidade de mercado. Aí é outra parada, o Renato Gaúcho botar o currículo aí, ele tem 3, 4 clubes querendo ele. O Pesolano não. Então o Vasco é oportunidade de mercado desde o treinador até os jogadores. Então, observando esse cenário, você tem que apresentar... O Luiz Castro só vem para o Vasco se tiver um projeto. Aí o programa discutindo Renato Gaúcho, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.